Tá pensando em comprar um forno estiloso, tipo aqueles da Ana Maria Braga, mas tá com um orçamento do tamanho do Louro José? Então fica aqui que hoje eu vou te ajudar com isso. Se você está planejando uma cozinha e quer deixar tudo nos trinques, uma combinação de forno de embutir com cooktop é uma boa opção, porque ela te dá liberdade para ter mais de um forno ou colocar ele em lugares que você prefere, como um pouquinho mais alto do que um forno comum. Mas antes de sair comprando um forno de embutir, é bom saber algumas informações. A primeira delas é que, como os equipamentos, em sua maioria, são elétricos, eles são capazes de produzir um calor mais constante, o que ajuda na hora de cozinhar. O problema, no entanto, é que eles gastam até 40% mais do que os modelos a gás. Se acabar a energia, é bom você ter um número de pizzaria, porque não vai ter como fazer nada ali. No fim, os modelos de forno embutido são bons em reter o calor, então eles ficam quentes por mais tempo depois de desligados, mas também demoram cerca de 20% a mais de tempo para esquentar. Outro problema deles é que a maioria é só 220, então fica de olho em qual é a tomada da sua casa e qual que é a voltagem do modelo que a gente apresentar aqui. Mesmo você sabendo das informações anteriores e tendo certeza de que quer um forno embutido, é necessário seguir algumas regras para colocar ele no lugar certo. A base do móvel tem que suportar o peso do forno, que pode ir até uns 50 kg. Você tem que pensar se vai ter algo acima dele que vai acrescentar peso ao móvel e pelo menos deixar uma folga para tudo isso. Você tem que lembrar também que o móvel tem que ter uma resistência a calor de no mínimo 90 graus. O forno vai esquentar e vai emanar calor pelas suas paredes. Até por isso, as paredes do forno não devem entrar em contato com o móvel nas suas laterais e principalmente no fundo, que tem que ter pelo menos 5 centímetros de espaço para que haja ventilação adequada. Por fim, é bom ficar de olho na tomada, que não deve estar no móvel. O bom mesmo é que ela fique na parede. Além disso, se o seu modelo é a gás, o bom mesmo é que a tomada fique longe do cabo de gás. Uma faísca saindo da tomada e pegando um vazamento do cabo de gás pode dar um problema bem grande. Enfim, mesmo eu comentando sobre esses pontos, nada melhor do que um profissional para ajudar a montar sua cozinha e fazer com que não dê problema nenhum nela. Contrata um arquiteto ou mesmo uma empresa que faz esses móveis planejados junto com você para deixar tudo certinho e funcionando. Bem, agora que você já sabe o que ficar de olho na hora de comprar um forno de embutir, vamos ver quais são os melhores modelos. E para isso nós fizemos a análise típica aqui do canal, que é com base na nota de atendimento, na avaliação dos usuários e, é claro, no preço deles. Tudo isso com base nos modelos mais vendidos. Se você gostar de qualquer um dos modelos, enquanto a gente estiver falando aqui, tem os links para todos na descrição. Comprando por lá você não perde nada e ainda ajuda a gente a trazer mais e mais vídeo para você. Então vamos lá. A primeira das informações que nós selecionamos é a de atendimento, que é feita com base na nota do Reclame Aqui, uma plataforma onde, se você tem um problema com uma marca, com serviço ou com um produto, você vai lá e tenta resolver diretamente com a empresa. Resolvido ou não, você dá uma nota pelo atendimento realizado. O que vocês estão vendo aqui na tela é a nota média dada pelos usuários. Essa nota vai ajudar a gente a ter uma noção de como é o pós-atendimento de cada uma das marcas. Aqui é a Miller que ficou em primeiro lugar, com um baixo número de reclamações e uma nota relativamente boa. A Brastemp e a Consul, que pertence ao Whirlpool, possuem o mesmo perfil no Reclame Aqui, então elas ficam as duas em segundo lugar. Nos últimos 6 meses, o número de reclamações atendidas caiu bastante, puxando a nota da empresa também para baixo, ou seja, tem gente reclamando, mas eles não estão respondendo tanto como antes. Depois dela, temos a Venax e a Fischer, empresas brasileiras e do sul do país. A Philco, Electrolux e a menos conhecida Bilt ficam na lanterna. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre as marcas, tá na hora de ir para o que realmente interessa, que são os modelos. Nós começamos com aqueles que têm como principal fonte de calor a energia elétrica. Como no geral todos os equipamentos contam com luz interna, opção de grill, regulação de liga e desliga para as resistências superiores e inferiores, esses dados ficaram de fora da lista. O que aparece aqui, no entanto, é a potência do equipamento, que indica uma tendência também para o seu gasto energético por hora, a capacidade interna dele, que é em litros, a temperatura máxima alcançada, o número de prateleiras, o tipo de alimentação, seu peso e a capacidade do timer. Além disso, levantamos as avaliações feitas pelos usuários que compraram o equipamento, utilizaram e avaliaram em plataformas como o Buscapé ou qualquer outro site de e-commerce. Como vocês podem ver, nós organizamos os modelos com base nessa nota de avaliação dos usuários. Então vamos tirar ela daqui para dar lugar para uma informação mais interessante, que é o preço de cada equipamento. Com isso, vai ficar mais fácil de falar de cada um dos equipamentos. O mais bem avaliado entre eles é o Consul Facility CO060, que traz um dos melhores custo-benefício ao associar 60 litros de forno com um preço ligeiramente abaixo dos R$1.000. O único ponto ruim dele é que o timer é de apenas 1 hora. Além disso, a sua temperatura vai só até os 250 graus, o que atende a maioria das pessoas, mas é bom ficar de olho para quem quer um uso específico. O Fitline é uma opção para quem precisa de um forno com bandeja única, que é algo que gaste pouco e que não pode utilizar um forno embutido muito pesado, já que o lado bom dele é contar com apenas 20 kg e uma capacidade de 44 litros. Outro ponto bom desse
desse equipamento é a possibilidade de voltagem, já que dá para encontrar ele em versões 110 e 220. Apesar de mais caro, o Brastemp BO060 tem como diferencial o acabamento em inox e o painel em touchscreen, que proporciona também um maior tempo de programação, bem como algumas configurações já pré-programadas. A empresa ainda promete consistência nos dois assadores, permitindo que pratos em diferentes prateleiras assem por igual. O Fisher Infinity é outra opção de equipamento 110 volts, conta com uma boa temperatura máxima e com um design diferente. Com um preço mais salgado, o Fisher Maximus se destaca pelas 5 opções de posicionamento para grade e um timer de até 10 horas. Infelizmente, a temperatura máxima dele não é das melhores, e ele é só 220. Se você quer algo muito barato e pequeno, outra opção é o Miele Celebrare, que tem o menor custo da análise e também o menor preço. Além disso, ele tem a opção tanto 110 quanto 220 volts. O Brastemp Bob 61AR é uma opção muito consistente pela sua relação de tamanho e preço. Com R$ 1.300 você consegue um forno de 77 litros de espaço. Só fica de olho porque nesse modelo realmente é necessário ter uma boa saída de ar. O design inox dele é bem bonito também. Os próximos modelos da Brastemp são muito parecidos, com melhoras incrementais que não valem o seu preço, na minha opinião. Um dos equipamentos que tem mais reclamações, aliás, é o BO260, que apesar de ser um dos mais bonitos e mais caros da análise, tem diversos usuários relatando problemas, e muitos problemas por parte da Brastemp na hora de tentar consertar esses erros através da sua assistência técnica. Bom, agora vamos falar dos modelos a gás. Eles já possuem um tamanho maior no geral, mas tem uma regulagem de temperatura de menor extensão. Os modelos elétricos, que a gente acabou de falar, vão desde 50 graus de temperatura até 320 graus, com controle bem maior, já que no geral vão de um mínimo de 180 graus até mais ou menos uns 300 graus, já que os modelos a gás são um pouco mais oscilantes. Todos os modelos, além da utilização do gás, possuem a opção de ligar uma resistência que funciona como grill, e é por isso que eles contêm valores de potência menores do que os anteriores. É uma resistência só. Nessa análise, quem saiu na frente foi a Brastemp com o BOA 84AE, um equipamento de 84 litros, display digital e infelizmente apenas opção em 220 volts. O Venax Cristallo é tão bem avaliado quanto o modelo anterior, tem uma capacidade ligeiramente maior e um preço um pouco mais baixo, mas uma cara de equipamento um pouco mais simples, com botões bem michurucas. A sua versão de 50 litros também é bastante reconhecida pelos usuários, apesar do preço não mudar tanto de um para o outro. O outro modelo da Brastemp é uma boa opção para quem quer ter uma opção de design, enquanto o Built Advance é uma boa opção de se passar longe. Eu encontrei muita reclamação do equipamento, principalmente do acabamento dele. No geral, não vale, tá? Bem, para concluir, se você precisa de algo pequeno, a opção é o Fisher Fitline ou o Miele Celebrare. Os dois têm 44 litros, são pequenininhos, são uma bandeja só, ótimo para quem quer algo pequeno. Se você está procurando custo-benefício, o Consul CO060 é uma boa opção com 60 litros, ou se você está topando gastar um pouquinho mais para ter um display com maior tempo de timer, o Brastemp BO060 é a opção. Agora, se a sua família é grande e você precisa de um forno grande, o Bob 61AR da Brastemp é uma boa opção, já que entrega 77 litros de espaço por mais ou menos R$ 1.300. Agora, se você está querendo um modelo a gás, o Venax Cristallo é a opção barata e que não é tão bonita assim, e o Brastemp é uma opção com um design melhor. Só lembrando que se você gostou de qualquer um dos modelos que a gente falou aqui, tem os links para todos eles na descrição. Comprando por lá, você não perde em nada e ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para você. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, que ajuda bastante a gente. Compartilha com quem tá com a mesma dúvida e, é claro, se inscreve no canal porque tem vídeo novo toda terça e quinta. Então é isso. Até a próxima.